Agora é 7 horas e 48 minutos, 7h48. Vamos ter um assunto muito relevante e muito importante a tratar ainda nesta manhã de terça-feira, 27 de abril, aqui no nosso Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha. Pois vamos conversar com Rogério Capuani, que é o presidente do SIC Bento Gonçalves, e também com Elton Giani, que é o presidente do SIC Serra, aqui representa toda a nossa região e as entidades da Serra Gaúcha. Recebo hoje esses dois convidados com o maior prazer, uma honra, para falarmos sobre as futuras concessões, possibilidades de concessões das rodovias estaduais da Serra Gaúcha à iniciativa privada. Começando pelo Capuani, muito bem-vindo mais uma vez, Rogério, um bom dia para ti, uma ótima terça-feira, obrigado pela presença. Bom dia, Michael, bom dia a todos que estão nos acompanhando novamente aí pela Jovem Pan e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente que agradece a tua participação. Giani também conosco nesta manhã de terça-feira. Bom dia. Egialdi, Maicon, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia a todos os que nos escutam. Beleza, um ótimo dia para todo mundo. Capuani, falávamos na nossa última oportunidade aqui na Jovem Pan sobre a concessão de rodovias estaduais à iniciativa privada, possibilidade de pedágio, e já percebemos que inclusive os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan estavam bem favoráveis à implementação desse pedágio, dessa concessão, com preços justos. Houve novas conversas, houve um novo andamento em relação a isso. Como que está essa situação neste momento, Capuani? Ótimo, Michael. Então, assim, inclusive depois da nossa participação da semana passada no programa, a gente teve aí um retorno muito positivo, viu? Inclusive pessoas nos ligando na própria entidade para querer saber um pouco mais sobre o tema, ter um pouco mais de informações e principalmente colocando realmente o seu sentimento e a sua posição na questão do entendimento, né? Da necessidade do pedágio, desde que seja com uma tarifa realmente condizente com a realidade que a gente também vive, né? E, claro, devidamente estruturado nos seus pontos específicos para que as nossas rodovias tenham a sua funcionalidade adequada que tanto necessitamos. Bom, depois da nossa última conversa, a gente está ainda naquela fase de preparação do grupo. O Elton Gialdi, que preside a SIC Serra, vai ter oportunidade de conversar conosco, por isso a presença dele aqui. Só para lembrar a todos que estão nos acompanhando, este grupo de estudo, esse grupo de instrução, ele é composto, né, ou formatado inicialmente pelo Cored Serra, pelo SIC Serra, pela AMESNE, pelo MOB Caxias e agora também nós incluímos o Bento mais 20 de tanta importância para nós no nosso contexto de SIC de Bento com Bento mais 20. Claro que além desses instituidores, nós temos aí diversas entidades, participantes, empresas, né, especializadas na área que farão parte desse grande grupo onde o seu objetivo principal é acompanhar muito de perto o desenvolvimento do projeto de concessão feito pelo Estado do Rio Grande do Sul, através do secretário-geral extraordinário Leonardo Busato, né? E em cima disso trocarmos ideias, dialogarmos com ele com experiência técnica, porque o Elton também vai falar conosco agora daqui a pouquinho sobre a nossa brilhante, vamos dizer assim, condição de ter, né, o nosso privilégio de ter junto conosco nesse trabalho o engenheiro Vicente de Brito Pereira. Esse é um profissional com extrema qualificação, com larga bagagem, participou do governo da Ieda Cruz, do próprio Sartori, foi diretor-geral do DAER, tem um conhecimento profundo, não só no que tange a estruturação na prática de obras de rodovias, mas também sobre o tema concessão, uma vez que um projeto de concessão realmente é algo de extrema complexidade, precisamos ter um profissional que tenha o conhecimento adequado para isso, Michael. Serra, Elton Paulo Gialdi, presidente do SIC Serra, também conosco nesta manhã. Gialdi, a importância de ter todas as entidades unidas em prol de um único objetivo e contando também com o auxílio de um profissional tão importante para dar andamento a uma pauta tão importante,
que são as rodovias da Serra Gaúcha para residentes, né, para moradores da Serra, mas principalmente para o escoamento da produção. Indústria moveleira, vitivinicultura, indústrias metalúrgicas de Caxias do Sul, enfim, uma pauta muito importante que está caminhando e, ao que tudo indica, dando passos largos em direção a isso. Então, Maicon, como bem comentou o presidente Rogério, sim, nós estamos com um grupo, com um técnico, acompanhado pelo engenheiro Vicente, que nos trouxe muito conhecimento nessa área, tem um vasto conhecimento, acompanhou diversas rodovias sendo concedidas à iniciativa privada. Cabe a nós, neste grupo, fazermos um acompanhamento das ações do governo, das ações do BNDES e das ações dessa empresa que foi contratada pelo BNDES para fazer todo um estudo e um levantamento do formato que vai ser feito essas concessões. Cabe ressaltar também que essas concessões e esses comentários positivos aí que o presidente Rogério comentou e que nós estamos tendo por parte dos municípios, da população, se dá porque o povo, assim, pelo sofrimento que é hoje transitar em rodovias simples, cheias de buracos, eu acho que passa por uma maturidade da nossa sociedade, da nossa população, no entendimento de que nós nunca teremos as duas coisas simultaneamente. Rodovias públicas e rodovias adequadas não combinam, infelizmente, né? Eu falo isso. Infelizmente, o governo já se mostrou incapaz de prover para a nossa população, para a nossa sociedade, rodovias seguras, rodovias tranquilas, rodovias confortáveis para nós rodarmos, né? Então, o que nos resta é passar essas rodovias para a iniciativa privada, sob pedágios justos, pedágios de valores adequados, né? E com uma contrapartida muito interessante também. O que é essa contrapartida interessante? Rodovias de pista dupla, rodovias que tenham um acostamento adequado, rodovias com um bom traçado e rodovias que não tenham aí buracos e problemas que possam ocasionar acidentes, perda de vidas, né? Então, além de escoar a produção, boas rodovias trazem para a nossa região também um acréscimo do turismo, né? Nossa região tem um potencial turístico extremamente positivo, importante, porém, muitas vezes a gente não explora muito essa potencialidade, uma vez que falta as rodovias, né? Então, eu acredito que para uma sociedade se desenvolver, prosperar, é de extrema importância que se tenha boas estradas, boas rodovias, né? Nossa região já é extremamente pujante. O que nós não podemos é manter aí rodovias que estão ultrapassadas há 40 anos. Então, é em função disso que nós estamos trabalhando, é nesse sentido que nós estamos trabalhando para que a gente consiga ter aqui na nossa região da Serra rodovias aí que sejam compatíveis a toda a pujança, a todo o desenvolvimento que a Serra tem. Vocês que são empresários bem-sucedidos e presidentes de duas das maiores entidades de toda a Serra Gaúcha, vão entender minha colocação nesse momento. Se você tem uma empresa e você apenas vai tapando os buracos, você não consegue sobreviver por muito tempo. Você consegue sobreviver momentaneamente, mas vai chegar o momento que você precisa de uma reformulação completa na tua empresa para que ela volte a dar lucro, para que ela volte a ser sustentável, para que ela volte a ser uma empresa saudável. É dessa forma também que precisamos enxergar as rodovias aqui da Serra Gaúcha, porque para quem trafega pela Rota do Sol em Caxias do Sul, a 453 de Farroupilha, a Bento Gonçalves, a VRS 813, que foi e ainda é muito importante, mas está lá. Parece que pisamos na lua de tanto buraco que tem na 813, a própria RS 122. Mas o meu questionamento, Capuani, primeiro, por gentileza, a vocês é o seguinte: já há um estudo, algo mais elaborado sobre possível localização dessa praça de pedágio? Quais as rodovias seriam beneficiadas com essa concessão? E já há alguma ideia de valor a ser cobrado? Ou isso é só mais lá para frente?
Inicialmente, Michael, o Elton tem muito mais conhecimento também, mas eu vou te dar só o início dessa tua resposta, que é muito importante, tá? É uma das fundamentais, inclusive. A concessão da 122, que já está em andamento, né, o projeto dela de elaboração e tudo mais, o que um grande mérito e um grande, vamos dizer assim, uma grande conquista que esse grupo todo, ainda na gestão do Bruno Vanucci conseguiu, foi inserir os trechos principais também, além da 122, a 446 de São Vedelino a Carlos Barbosa e a 453 do trevo da Tela Sul até Farroupilha. Isso a gente denomina aqui, na gestão do Elton, nessa presidência da casa, do SIC de Bento, foi denominado e foi feito um mapa muito ilustrativo, né, nesse sentido, sobre o polo viário dessa região toda aqui. Então, esses trechos principais de rodovias, a gente tem a certeza de que eles estão inclusos dentro desse projeto de concessão, com a denominação inicial de 122. O Elton pode especificar um pouco mais sobre esse fator, que eu acho que é importante, eu gostaria já de passar imediato para ele, para aproveitar essa mesma pergunta que tu fez, Michael, e ele fazer os complementos adequados, tá? Até sobre a 813 também. Exatamente. Agora, 8 horas em ponto, só precisa encerrar em 92.5 FM, vem aí a programação da Rede Jovem Pan. Nós continuamos a nossa conversa com Rogério Capuani, presidente do SIC Bento Gonçalves, em vídeo nas plataformas digitais, e também com Elton Paulo Gialdi, presidente da SIC Serra, nas plataformas digitais. Agora, 8 horas da manhã. Gialdi, continuando o assunto que é tão importante sobre as estradas, essa possibilidade de concessão, esse estudo que foi feito, com certeza bastante amplo e que deve abraçar uma boa parcela das estradas talvez mais problemáticas, mas também mais utilizadas aqui da nossa região. Michael, nós denominamos essa concessão de polo rodoviário, que são as rodovias que o presidente Rogério comentou agora há pouco, que é a 122, que inicialmente o governo tinha como prioridade a duplicação e a concessão, e posterior nós conseguimos incluir, juntamente com o ex-secretário Bruno Vanucci, a concessão da 446, que são 18 quilômetros, que vem de São Vendelino até o trevo de Carlos Barbosa e Barão ali, né? E também a rodovia RS 453, que liga o trevo de Garibaldi até Farroupilha, que é pista simples até hoje, né? Então, nós denominamos esse como polo rodoviário. O estudo ainda não nos apresentou onde seriam as praças de pedágio, tá, Maicon? Isso ainda vai estar em fase final de planejamento. Nós já temos algum adiantado de informações de que talvez em trechos muito curtos de rodovias não se teria praças de pedágio, a exemplo da rodovia 453, entre Garibaldi e Farroupilha, que também aí é em torno de 16, 15 quilômetros, e que também não comportaria ali uma praça de pedágio, né? Então, nós acreditamos que talvez exista a possibilidade de instalarmos uma praça de pedágio abaixo da serra, né, antes da bifurcação entre 122 e 446, e aquela praça de pedágio, na verdade, teria o pagamento que possa sustentar todo o anel viário, o polo viário, né, que nós pretendemos ter uma qualificação com a concessão. Então, a princípio, esse estudo deve estar sendo apresentado para nós até junho, alguma coisa nesse sentido. Nós teremos o edital, as audiências públicas, as consultas públicas também, que são outras situações diferentes, né? Teremos o edital de licitação em torno de setembro. Teremos a assinatura, se tudo andar de forma correta, nós teremos a assinatura da concessão em maio de 2022. É um tempo enorme, né, para nós, da iniciativa privada, que temos o andamento de nossos negócios de forma mais breve.
é um tempo extremamente grande, uma vez que nós estamos há quase 4 anos já tratando isso junto ao governo do Estado, né? E, enfim, o tempo do setor público ele é diferente, nós temos que entender também isso, tem uma série de regras e análises que precisam passar por Procuradoria do Estado, por PGR, por uma série de órgãos reguladores que fiscalizam todo esse processo e, portanto, se tudo der certo, nós teremos a assinatura da concessão propriamente e o início de trabalhos em maio de 2022. Ou seja, até lá nós vamos estar fazendo todo um acompanhamento para entender se o que está sendo proposto nessa concessão, em termos de prazo, de valores de pedágio e de contrapartida de obras, são razoáveis, né? Digamos que sejam aceitáveis pela nossa sociedade, pela nossa população, né, que vai pagar por andar em estradas melhores, né? Sem me prolongar, Maicon, eu só queria citar mais um ponto que é de extrema importância, é a questão quando existe pedágios muito próximos a regiões urbanas, tá? Eu cito muito isso porque é um fato que normalmente causou um certo transtorno na comunidade de Farroupilha, no município de Farroupilha, quando que havia um pedágio entre Farroupilha e Caxias. Aquelas pessoas que usam o pedágio diariamente, normalmente elas se sentem lesadas, uma vez que elas pagam o pedágio diariamente para atravessar o pedágio e trabalhar no outro lado, né? Nós temos um exemplo, inclusive, de Flores da Cunha, onde uma professora, ela mora em Flores da Cunha e dá aula depois do pedágio de Flores da Cunha e ela teria que pagar pedágio todos os dias para isso, tá? Michael, por que eu cito isso? Eu cito isso porque eu quero apaziguar aí a nossa população no sentido de que a gente não pode, por causa de 1%, prejudicar o 99% ou 100%. Então, o que a gente pode trabalhar junto à concessionária para esses casos das pessoas que usam o pedágio diariamente, tá? Que representam uma quantidade muito reduzida, muito pequena do VDM, da quantidade de veículos que passam diariamente por essa rodovia, né? Nós podemos trabalhar junto à concessionária que ela dê um card, que ela dê um passe livre, né? Ou um passe com pagamento mensal, um passe com pagamento reduzido para aquele índice de 1% da população que usa diariamente. Então, eu gosto de salientar isso muito para já deixar tranquila essas pessoas também, no sentido de que nós não podemos barrar um progresso, um desenvolvimento, nós termos boas rodovias em função de um item pequeno, que representa 1%, talvez menos de 1% do todo, né, dos veículos que vão passar por esta rodovia diariamente. Então, a gente está atento a isso também, a cuidar dessas pessoas também que precisam fazer uso diariamente, com alguma alternativa que seja razoável, seja favorável. Capuani, vereadores de Caxias do Sul recentemente aprovaram uma moção de apoio à concessão das rodovias aqui da Serra Gaúcha, tratando especificamente da RS 122. Alguns vereadores, como o vereador Maurício Marcon, por exemplo, do Partido Novo, que foi com quem a gente conversou aqui nas emissoras do Grupo RS Com sobre essa moção de apoio. E os vereadores que aprovaram essa moção, que apresentaram essa moção de apoio, garantiram que conversaram com o Estado e que não há possibilidade mais de se colocar um pedágio, por exemplo, entre Caxias e Farroupilha, e que inclusive haveria uma sugestão para a instalação dessa praça de pedágio, por exemplo, nas imediações de Nova Milano, para quem faz esse trajeto da Serra Gaúcha em direção à região metropolitana de Porto Alegre e vice-versa. Eu lembro que da inauguração do Batalhão de Choque da Serra Gaúcha, conversei com o governador Eduardo Leite e ele também havia me dito que o Estado planejava a concessão com uma praça de pedágio, possivelmente nesse ponto, nas imediações de Nova Milano. Há também um estudo que indique que a praça possa ser nesse local e há uma garantia também que não vá ser entre duas cidades que se interligam nesse momento. O que a gente pode falar sobre o andamento dessas conversas para concessão à iniciativa privada?
O que todos podem ter certeza que vai acontecer é uma garantia de análise do estudo. Essas propostas, Michael, elas partem de um corpo técnico, né, especializado do Estado, juntamente com o desenvolvimento da concessionária que tem a licitação, enfim, que vai fazer o processo todo depois de obra. O que cabe a nós é fazermos, sim, uma revisão desse contexto todo. O Elton colocou algumas possibilidades, né, que a gente já tem em mente, em base a um dos pontos que a gente sabe que já criou transtorno e muito desgosto no passado. E a gente não quer passar por isso novamente. Então a gente tem que tomar atento de uma situação específica, como ele falou. Aqui tu coloca sobre a questão dos vereadores, primeiro, que interessante, muito positiva a questão da moção, inclusive, já anotado aqui, com certeza, tanto eu como o Elton, faremos contato com o Bento e quem sabe ele pela SIC Serra, que envolve 15 SICs aí, 15 cidades da nossa região importantes, a gente possa levar essa movimentação adiante. Muito positiva, proativa esta ação por parte da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Agora, quanto a nós termos hoje já definido onde a praça de pedágio fica ou não, isso ainda é um pouco prematuro, isso está em fase de elaboração mesmo de estudo. Eles vão fazer uma análise muito apropriada de todos os trechos que serão contemplados pela concessão, e em cima disso, sim, vai se definir realmente qual o mais oportuno. O doutor Vicente, eu chamo ele de doutor porque ele tem uma experiência, denomino ele como doutor, porque a experiência dele realmente é muito vasta no tema. Ele colocou justamente sobre esses pontos. Pessoal, nós receberemos todo o projeto com antecipação, nós temos totais condições de fazer esse diálogo aberto, franco e propositivo com o Estado do Rio Grande do Sul, através da sua Secretaria Extraordinária e, portanto, do secretário Leonardo Busato, para justamente fazermos apontamentos. Ele colocou exemplos, o Elton vai me recordar talvez, as rodovias que ele participou num processo de concessão no passado, onde eles propuseram alteração da praça, onde eles propuseram uma melhoria de acesso para núcleos urbanos, porque muitas vezes a projeção de uma rodovia ela passa por um sentido macro e deixa de analisar, de especificar pontos cruciais como o acesso para um pequeno município que fica à margem dessa rodovia. Então, um acesso adequado para isso, com segurança, com tranquilidade, com funcionalidade. Então, com essa experiência dele de ter passado por processos semelhantes a esse que nós estamos passando, nos dá uma tranquilidade, não é uma garantia, mas uma tranquilidade de termos um acompanhamento adequado. Nossa população pode ficar muito tranquila nesse sentido, não só as entidades representadas nesse momento, falando com vocês, que é a SIC de Bento e a própria SIC Serra, mas a Cored, que tem uma especialidade muito grande no tema, a própria MESN, que reúne todos os prefeitos da nossa região, né, MOB Caxias e Bento mais 20, e demais entidades, né, que vão tratar especificamente desses cuidados, e tudo isso vai ser apresentado de forma preliminar, de forma antecipada, melhor dizendo, para que as comunidades tenham conhecimento, aprovação. O Elton falou, são processos distintos, tem a consulta pública, depois tem as audiências públicas, e é muito importante isso, porque numa delas, todo cidadão terá a condição de expor o seu sentimento e a sua condição sobre o tema. Agora, nós temos que ter uma sinergia neste momento, é entender que, o Elton muito bem colocou, nós não conseguiremos, infelizmente, duas coisas ao mesmo tempo. Que seria o quê? Condições adequadas, rodovias de acordo com o que nós precisamos em termos de segurança, de funcionalidade e tudo mais, com somente o dinheiro público. Infelizmente, nós temos que fazer o processo de privatização, de concessão, para termos condições de rodovia. Tudo isso vai ser muito bem elaborado, muito bem cuidado, podem ter certeza disso. Rogério Capuani, presidente do SIC Bento Gonçalves, conversando conosco nesta manhã, e também Elton Paulo Gialdi, presidente da SIC Serra. Gialdi, temos uma pergunta aqui, é claro que é muito cedo para a gente responder, mas só para valorizar também a participação do nosso ouvinte Sidney de Bento Gonçalves, que pergunta se está sendo avaliado, acho que nesse momento ainda não, mas o senhor tem maior ciência para responder, se está sendo avaliado nesse momento uma possível cobrança em um sentido único da via. Por exemplo, instalado entre a Serra e a capital, cobra só para quem desce, não cobra para quem sobe. Acho que é aos moldes do que é o pedágio da EGR na 240 em Portão.
Há algum estudo que indique isso nesse momento ou ainda é muito cedo? Não, ainda é muito cedo ainda para indicar isso, não veio a baila ainda esse assunto, respondendo ao que o Sidney nos traz aí. Eu achei até interessante essa ideia, esse fato que ele nos traz, mas não veio a discussão ainda esse tema, bem como também não veio ainda a discussão sobre os locais de pontos de pedágio, tá, Michael? Então, nada ainda é muito prematuro ainda esse tema aí. Elton Paulo Gialdi, presidente da SIC Serra, conversando conosco nesta manhã. Senhores, Gialdi, Capuani, muito obrigado pela presença de ambos, sempre uma honra conversar com vocês dois e tenho a certeza que os microfones e a imagem da Jovem Pan estão sempre à disposição de vocês, do SIC Bento Gonçalves e também da SIC Serra, para que possamos sempre fazer esse bom debate com boas ideias e apresentando à população também esse planejamento do que pode acontecer a partir de 2022 em relação às nossas estradas, que precisam sim de apoio, de investimento, para que nós tenhamos maior segurança, melhor trafegabilidade e escoamento da nossa produção para termos uma Serra Gaúcha cada vez mais próspera. Gialdi, muito obrigado pela tua participação conosco. Eu que agradeço, Maicon. Prazer estar contigo aí, batendo esse papo sobre um tema importantíssimo, muito caro para a nossa região. E me coloco sempre à tua disposição, sempre que tu precisar nos convidar aí para esclarecimentos. No que a gente puder contribuir, estaremos juntos. Forte abraço. Um forte abraço, muito obrigado pela participação. Elton Paulo Gialdi, presidente da SIC Serra, e também conversando conosco, Rogério Capuani, presidente do SIC Bento Gonçalves. Rogério, muito obrigado, um forte abraço e sempre à disposição aqui da Jovem Pan. Estaremos sempre com os microfones abertos para o SIC Bento Gonçalves. Obrigado, Maico, mais uma vez pela oportunidade. Quero dizer da importância do trabalho de vocês, porque realmente recebemos muitas manifestações, inclusive positivas, desde semana passada para cá, e a gente se coloca muito à disposição. É um tema muito vasto e a gente com certeza vai necessitar de outras oportunidades para ir avançando, comunicando e colocando toda a nossa população aí das comunidades que serão beneficiadas com essa concessão, devidamente com a informação adequada. Obrigado mesmo, Maico. Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Então hoje tivemos uma participação dupla, especialmente dupla, do Capuani, do SIC Bento Gonçalves e do Gialdi da SIC Serra, falando sobre esse tema tão importante que é a concessão das rodovias estaduais à iniciativa privada aqui na Serra Gaúcha, nesse polo rodoviário. RS 122, a 446 e também o trecho da RSC 453 da Tela Sul até Farroupilha. E este foi o Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha desta terça-feira, quando o relógio marca 8h16. Muito obrigado pela audiência de todos, tenham uma ótima terça-feira, cuidem-se, protejam-se e usem máscara. Uma ótima terça-feira para todo mundo, estaremos de volta amanhã a partir das 7. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan. Serra Gaúcha. ZYD 582, Rádio Jovem Pan Serra Gaúcha, 92,5 FM, emissora do Grupo RS Com.